Olá, colegas da odontologia paraense. Mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Sempre com temas relevantes, temas discutidos dentro de um processo que é para informar a classe odontológica e a sociedade como um todo. Nesse momento eu vou pedir à conselheira Penélope. Olá, Penélope. Olá, tudo bem? Marcelo, tudo ótimo, graças a nossos Deus. convidados de honra que realmente têm feito muito pelo engrandecimento da odontologia em nível do Pará e quiçá em nível Brasil também, né? Por favor. Estou muito feliz aqui, Marcelo, com as nossas acompanhantes. Corta. Tá. Estás muito feliz com as convidadas. Com as convidadas, Vou continuar daí, tá? Vai. Marcelo, estou muito feliz aqui com as nossas convidadas. Primeiramente, a doutora Carla, aqui conosco, que é conselheira do Conselho Regional de Odontologia. E a nossa estrela hoje é a doutora Maria Bethânia Moraes Lisboa, que é cirurgiã dentista formada pela Universidade Federal do Pará, especialista em odontopediatria, ortodontia e odontologia do trabalho, mestra em segurança pública, perita odontolegista e coordenadora de odontologia legal e antropologia forense na Polícia Científica do Pará e professora do curso de formação de peritos do IESP, que é o Instituto de Ensino de Segurança do Pará. Acho que hoje é um tema diferente, um tema muito relevante, né, que vai trazer muita informação para a classe. Penélope, nós vamos falar sobre odontologia legal, que é uma das 23 especialidades da nossa profissão. E agradecendo a tua participação, agradecendo a participação da Carla e agradecendo muitíssimo especial a participação da Bethânia, que tem feito um trabalho realmente de louvor dentro de toda essa condição do cenário atual da odontologia, de uma especialidade que ela é tão importante, mas ela nem é tão conhecida, né? E a gente vai destrinchar um pouquinho dela aqui, vamos fazer uma dissecação dela. Doutora Bethânia. Por favor, desculpa, Penélope. Passo para ti a palavra para fazer o que tu ias perguntar. Então, muito bem-vinda novamente, né? E para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, eu queria lhe perguntar assim, a sua trajetória na carreira até chegar a ser perita odontológica. Tá. Eu primeiro queria agradecer o convite, né, do Conselho por divulgar um pouco, falar um pouco do nosso trabalho enquanto perita, né, odontologista. Assim, eu logo que formei, já tem uns anos, surgiu o primeiro concurso, na verdade, para perito criminal pela Polícia Civil. Então, prestei concurso e, para falar a verdade, eu não sabia nem o que era perito, o que era ser perito. Como a maioria, eu acho que não sabe ainda, é uma profissão ainda pouco divulgada, ela é lembrada em alguns momentos. E eu, então, fiz o concurso, passei, fui trabalhar, mas não sabia muito do que se tratava. E, então, a partir desse trabalho, né, continuei com o meu consultório em paralelo, né, pelas especialidades, mas eu confesso que foi algo que me atraiu muito, porque não deixa de ser, trabalhando nessa área, que quando eu ingressei era Polícia Civil, eu prestei academia de polícia por 4 meses, fiz toda a tramitação de um policial e nós ficamos como Polícia Civil por 10 anos. Depois foi criada a autarquia e se transformou num centro de perícias, né? Mas, assim, é um trabalho fantástico, porque é um trabalho que não deixa de ser investigativo. Você tem que descobrir se por exemplo, aquele osso, aquela ossada completa e incompleta é de uma pessoa, é de um ser humano. Se aquela lesão... mexe com a vida não só tua, mas com a vida de pessoas ligadas àquele dissabor, que não necessariamente está ligado a óbito, mas também em vida com questões de lesões corporais, né? Então, Sim, tem uma ligação muito grande com dissabores que a gente tem na vida. Com certeza. O que a gente sempre fala, assim, é que lá não é um local em que aparentemente as pessoas vão contar as suas alegrias. Muito pelo contrário, são as suas dores. Porque o perito, ele trabalha exatamente com isso, com o que você falou. Tem muitos casos de lesão corporal, logicamente que nós temos as perícias em vivo e em morto, em cadáveres e em ossadas. Mas não é um ambiente assim
que a pessoa vá com aquele rosto estampado, com aquela satisfação, como vai em um consultório odontológico para realizar um procedimento, por exemplo, estético, algo que vai lhe dar satisfação pessoal. Uma curiosidade, assim, você disse que não sabia nem o que te esperava quando você fez o concurso e passou. Você se surpreendeu? Qual foi o teu impacto, né? Porque, por exemplo, hoje em dia as pessoas já têm, assim, os profissionais têm um certo grau de informação com relação a isso e muitos, às vezes, não querem se submeter ao fazer o concurso porque acham que não estarão preparados para enfrentar essas situações. Como é que foi isso para você e a sua realidade? Os profissionais, eles acabam se adequando ou alguns desistem? Como é essa realidade? Assim, na verdade, a gente acaba se adequando. Não é o que eu falei, não é um ambiente que você vai ver alegrias. Sim. Né? Mas é um trabalho que te traz uma satisfação pessoal, porque você está ajudando a sociedade. Tem um trabalho social muito grande. E assim, os colegas todos, a gente tem um grupo bem coeso. Hoje nós temos um número um pouco reduzido, mas nós já chegamos a ser o maior número de peritos do Brasil. Nós tínhamos em torno, na época, de 24 peritos, tá? E assim, a gente trabalha, é o que eu digo, o nosso trabalho é gratificante nesse sentido, que dá um resultado à sociedade. Peraí, mas eu não posso me furtar. Já tivemos 24 e hoje nós temos quantos? Aqui em Belém nós somos 7. E todos são dentistas? Todos são odontos. Mas 7 na ativa da odontologia. Mas presta atenção, eram 24 no estado. No estado todo. E no estado hoje tem quantos? Temos 7 na capital, na ativa, 2 em Castanhal, que são as unidades regionais, 2 em Marabá e 1 em Santarém. E então, o concurso... Nós temos aí 11, 12 profissionais, pela metade para uma população maior. Exatamente. Há um déficit considerável em relação a isso, entendeu? E esses 5 das regionais, eles entraram há pouco tempo. Foi um concurso que houve 2018, 2019. Eles assumiram em 2019. Só entraram 5, para a capital nenhum. Isso gera uma demanda reprimida com vocês enorme, né? Um pouco. E tudo que vem dos interiores, eles vêm, na verdade, para cá, para a capital, para a regional. Seja, o trabalho só aumenta. Só aumenta aqui na regional. Tu tens o ano aproximado de que vocês eram 24? Por favor, pode responder isso. Olha, na época de 90, eu entrei em 90. Ou seja, hoje eu tenho 33 anos de atuação. Então, em 90 eram 24. 90, 93. 93, 94 nós éramos, porque entraram depois numa segunda turma. Perfeito. Então, aproximadamente 94 nós éramos... Então, em 30 anos, nós tivemos uma redução de 50% do quadro de peritos. Considerável. Alô, governador Helder, estamos precisando rever isso aí. É verdade. É importante que nós tenhamos um corpo de profissionais da odontologia que o Estado possa contar para ser efetivo em relação à sociedade. Isso é muito importante. Fica a nossa solicitação ao governo do Estado, em nome do governador Helder Barbalho. Pode continuar, por favor, Betânia. Assim, esse trabalho, o que a gente faz um pouco, vou falar um pouco do que se faz lá. Isso. Os tipos de perícia, nós temos, até o ano passado, nós realizávamos as perícias. Me desculpa, essa é uma pergunta que a gente vai te fazer um pouquinho mais à frente, tá? Okay. Eu vou pedir para a Carla te perguntar agora, que ela tem uma pergunta que ela estava aqui no meu ponto eletrônico falando também. Então, Carla, faz aquela perguntinha que tu querias fazer para a Betânia. Betânia, a pergunta assim, que me leva, até porque você já disse, além das suas especialidades, você já falou que trabalhou na área da docência, né? Inclusive foi minha professora. E como que você vê, fazendo um comparativo? Você disse que não sabia como ia atuar, de forma que não conhecia o trabalho, né? Na polícia científica. E hoje você não se vê mais sem essa área de atuação, ou você voltaria para a docência e voltaria mais para o consultório? Como é que você interpreta todas essas esferas pelo qual você já tem feito a sua trajetória? Hoje eu não me vejo mais fora. Não consigo. Tanto que eu já tenho
33 anos, a partir de maio, eu compro todos os requisitos para aposentadoria, mas não pretendo sair, não pretendo me aposentar, porque realmente é uma área que me satisfaz. E eu complemento, na verdade, com a docência. Eu, às vezes, ministro palestras em vários locais, até o curso preparatório para o concurso anterior, eu fui professora, e ministro também aula para o curso preparatório de peritos, porque há uma diferença, o que é bom a gente esclarecer aqui um pouco para a comunidade odontológica, que há uma diferença de perito. Eu sou perita de formação. Quando você faz odontologia legal, você se capacita em odontologia legal, você tem alguns leques que você pode atuar. Você pode atuar em perícias cíveis, você pode ser professor universitário, você pode trabalhar em planos odontológicos, uma espécie de auditoria, mas você também pode seguir a carreira criminal. Eu sigo a carreira criminal, eu sou perita oficial de formação. Seria uma subespecialidade da especialidade. Exatamente. A gente faz, quando passa no concurso, a gente faz um curso de formação para perito. Mas necessariamente a especialidade de odontologia legal é um pré-requisito para o concurso? Não, Ótimo, porque não é pré-requisito, porque nós temos o curso específico de formação para perito com carga horária. São então, se o profissional da odontologia quiser fazer o concurso, ele não precisa ser qualquer especialidade pode fazer, qualquer especialidade, desde que tenha nível superior em odontologia. Aliás, o centro lá, a Polícia Científica, o pessoal fala muito IML, IML, IML. Não existe só o IML. Então, como eu falei, nós éramos uma autarquia. Ano passado foi mudada a lei, Polícia Científica do Pará, que é composta pelo Instituto de Criminalística, onde abrange as demais perícias, engenharia, veterinária, farmácia, documentoscopia, balística, enfim, a gama toda, e o IML. Hoje, o IML, hoje, a partir do ano passado, ele passou a se chamar Instituto de Medicina e Odontologia Legal, IMOL. É uma grande vitória para a nossa classe. Olha, outra pergunta que eu já vou adiantar contigo, já pode continuar. E é uma grande vitória para a nossa classe, a nossa identificação, porque durante muito tempo nós ficamos lotados no Instituto de Criminalística. Aí, embora o nosso trabalho seja todo voltado para o IML, trabalhamos em conjunto com os médicos legistas. Ótimo, então vamos lá. A partir de 2022, nós temos o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, o IMOL, e o Instituto de Criminalística. Então, essa foi uma das grandes conquistas da odontologia no cenário da legitimidade dessa especialidade, vamos dizer assim. No entanto, tiveram outras conquistas, como relação de isonomia de remuneração, de cargos. Isso já acontece com o Estado equiparado, como um todo? Essa isonomia ou ainda é uma luta que vocês estão tentando? Então, essa é uma luta constante, né? Porque nós éramos polícia civil, nosso salário, nossa remuneração, tudo que envolvia os direitos eram, digamos assim, atrelados aos delegados de polícia, que eram nível superior. Com a autarquia nós perdemos. E os delegados, eles conseguiram. Conseguiram, nas lutas, mérito deles, digamos, sejamos honestos, né? Mérito deles. E nós estamos na luta, que eu espero, esse ano temos umas propostas muito boas em relação a isso, que eu ainda, infelizmente, eu não posso divulgar, que a gente ainda está sendo estudada junto ao governo do estado, mas de melhorias para a nossa classe. Quando eu falo a nossa classe aqui, eu não posso falar só odontologia, eu já incluo a classe de perito oficial, porque é toda a categoria. Então, assim, voltando, como eu estava falando um pouco anteriormente, eu faço parte hoje do conjunto da perícia oficial. Eu não sou a Betânia dentista, não. Eu sou a perita oficial, perita odontologista. E tu és também a coordenadora do IMOL todo? Não, eu sou o diretor do IMOL.
é um médico legista, mas também, segundo a mudança da lei, pode ser um odonto, que antes não tínhamos também essa atribuição. Hoje poderá ser também um odonto. Que bom. Entendeu? Então, a luta é pela classe da perícia. Certo. É bom que se faça esses esclarecimentos, porque o grande público não tem essa noção, né, desses pormenores que nós estamos conversando aqui. Então, dentro disso, eu fico muito feliz de estar havendo uma evolução, uma caminhada para que a odontologia ela consiga cada vez mais engrandecer seus profissionais, porque são muitas questões que a gente realmente tem visto que, com o passar dos anos, a gente acaba se ficando assim para trás um pouquinho em relação a outras profissões. Mas eu fico muito feliz, Betânia, com essa condição. Penélope, tu tens alguma coisa a perguntar também para a Betânia? Vamos destrinchar um pouquinho da área técnica mesmo, né, das perícias, né, que você queria que você desenvolvesse para a gente. Como é o dia a dia do seu trabalho? Como eu disse, a lei mudou ano passado, então nós passamos a realizar só perícias criminais. Quais são as perícias criminais? Estimativa de idade. Como é feita a estimativa de idade? Ela é feita baseada na idade dentária, idade óssea. Desculpa te interromper. Em vivo e em morto? Em vivo e em morto. Uhum. Então, geralmente, são aqueles menores em conflito com a lei, né? Que não sabem a idade, dizem que são menores de 18 anos. Em casos de estupros, em casos de vulneráveis também. Então, eles são encaminhados lá para o nosso setor para fazer esse exame de estimativa de idade. Nós temos um raio-x lá, panorâmico, né? Inclusive, alguns colegas de fora, quando vieram, inclusive da própria Polícia Federal, esteve recentemente aqui, quando ele viu nosso raio-x, que é bem moderno, ele ficou surpreso. Eu disse, eu ainda tenho 3, um aqui, um em Santarém e um em Castanhal. E ele ficou surpreso de saber que aqui o Pará conta com esse tipo de recurso que alguns estados não têm. Que às vezes essas perícias elas são solicitadas para clínicas de radiologia, há um convênio. Uhum. E aqui não, é feito, nós temos os técnicos de radiologia. Então fazemos esse exame de estimativa de idade. Nós temos as lesões corporais, que são as agressões que são sofridas, né? Hoje, muita evidência a violência contra a mulher, né? Que a gente já vem acompanhando há um certo tempo. Mas já houve uma melhora, porque antigamente era bem pior, penso eu. Isso aí era uma coisa que... eu acho que não houve, infelizmente. A nossa experiência é que, na verdade, haviam subnotificações. Uhum. Então, a mulher, ela tinha muita vergonha de falar. E hoje eu acho que com essa era digital, essa mídia toda, ela começou a ter coragem de falar sobre isso. Então, nós atendemos muitas vítimas, né? A gente chama de periciada, que relatavam, olha, eu já apanhei a primeira vez? Não. Eu já apanhei várias vezes. E por que só agora você resolveu denunciar? Porque bateu no meu rosto. Enquanto batia no meu corpo, eu podia esconder. Mas bateu no meu rosto, todo mundo vai ver. E eu não vou passar essa vergonha. Quer dizer, você vê aí uma questão que... É cultural, cultural, né? Tá. Exatamente. Mas aí eu vou entrar agora numa questão que eu preciso entrar da odontologia, que é o nosso tema central. Muitas lesões de fraturas de mandíbula, de malar, dentárias, dentes, né? Entendeu? Elas tem nessas situações até uma questão da perícia interferir para que se faça justiça mesmo, né? Porque isso vai chegar até via judicial e acaba que um caráter que vai definir uma sentença, que pode definir uma sentença que vai mexer com a vida da pessoa. Isso tem sido em proporção atual, tu tens uma ideia de, vamos dizer assim, muito médio ou pouco acentuado? Não, essa é nossa rotina, na verdade. É rotina. É rotina, é nossa rotina. Então, a gente se depara... todo dia. Pode ser... Lá nós trabalhamos em plantões, né? Plantão de 12 horas.
Então, pode acontecer um dia não ter nenhuma lesão, mas pode acontecer de um dia a gente pegar 5, 6, 7, 1, 2. Então, a gente não tem como. O que eu sempre falo, desde que eu entrei ali, todo dia quando eu chegava no plantão, eu rezava para que não aparecesse nada. Por quê? Porque isso significa que a violência está menor. Sim. Se eu tenho muito trabalho lá, é porque a violência é proporcional, reflexo, né? É um reflexo da violência. A violência está muito grande. Então, eu rezava, eu dizia, meu Deus, que não aconteça nada hoje, que eu tenho um plantão tranquilo, entendeu? Então, essa é a nossa rotina. Todo dia a gente se depara Nós estamos com falando vários aqui casos. em relação a agressões, em relação a questões odontológicas mesmo. Uhum. Tem uma proporção bem menor, com certeza, mas tem um grau de frequência as questões odontológicas que chegam até o IMOL, vou falar IMOL, Mas IMOL. sim. A questão odontológica em si é referente a erro profissional, suposto erro profissional. Assim, vamos esclarecer também isso. A partir da mudança da nossa lei, ano passado, nós passamos a realizar apenas perícias criminais. Certo. A perícia odontológica, o suposto erro profissional, ética, né? Perícia é considerada uma perícia civil. Antigamente se fazia, porque o centro de perícias era ligado a perícias, dizia respeito a perícias civis e criminais. Agora não. Então, o que se faz? Se faz uma perícia odontológica, a gente ainda tem feito, porém, o que a gente vê, a gente descreve e orienta o conselho. Exatamente, porque é competência do conselho, é imprudência, negligência e imperícia. Por isso que eu puxei esse assunto, porque justamente para que todos fiquem com a informação de que precisando de algum tipo de perícia em odontologia, ela é civil, ela tem que ir para o conselho, ela não tem que ir para o IMOL, que é criminal, ok? Exatamente, porque no criminal, o que a gente tem que buscar? O nexo causal. Uhum. Nexo causal é saber se aquele ato, enfim, ele resultou naquele dano. Então, não cabe a nós ter juízo de valor. Eu não vou dizer se está correto, está errado o tratamento, não cabe a nós. Isso compete ao conselho. Ok. Tá? Até porque, gente, assim, a questão da ética, né, que chega muito pra gente, é que o profissional, ele não vai ser julgado por erro técnico. Ele vai ser julgado nessas 3 questões: imprudência, imperícia e negligência. Então, a questão do erro técnico, ele é muito voltado para a área criminal mesmo, e não voltado para o comportamento ético do profissional. Não tem essa correlação. Então, a perícia do IMOL, ela não tem tanta validade num processo ético dentro do conselho. Olha, a equipe do conselho já está aprendendo que é o IMOL. Já estamos saindo daqui com uma novidade, né? Já valeu por hoje. Não é mais ML. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, que ela é uma pergunta minha, pessoal, tá? Houve uma mudança para vocês? Eu gostaria de saber do teu depoimento em relação a isso. Antes do advento do DNA, de reconhecimento de corpos pelo DNA, que hoje é a primeira opção, o reconhecimento de corpos era através da arcada dentária, né? O quão ficou diferente isso? Me dá uma evolução dessa situação do que era antes através do arco dentário, dos arcos dentários, e agora através do DNA. Muito boa essa tua pergunta. Segundo a Interpol, nós temos os métodos primários de identificação, que é a impressão digital, os dentes... Que vai embora com o cadáver carbonizado. A impressão digital, os dentes... Que não vão embora. E o DNA. E temos os métodos secundários, que são tatuagens, sinais, sim, cabelo, enfim, outras vestes, outras coisas. Antigamente, quando não se tinha o DNA, a identificação era totalmente feita baseada
ou na impressão digital ou na arcada dentária, nos arcos dentários, né? O que a gente diz assim, sempre quando a gente está ministrando uma palestra, a gente fala o seguinte, o médico, ele tem que dar a declaração de óbito, ele diz do que morreu. E o odontologista, ele diz quem morreu. Perfeito. O DNA, ele diz que é parente, mas ele não identifica a pessoa. Ele não diz que fulano é fulano. Ele diz que há 99,999999% de probabilidade de ser filho, parente de fulano e ciclano. Mas ele não diz quem é a pessoa. Então, se morreram 4 irmãos, o exame de DNA vai comprovar que os 4 são da mesma família, mas não vai dizer quem então, é quem. ele vai deixar ainda de ser conclusivo para ser sugestivo, quase que 100%. Não, ele é conclusivo. Ele é conclusivo, o DNA, logicamente. Agora, quem diz quem morreu, a identificação é dada por nós, então, pela odontologia. Ainda continua... Continuamos ainda, que, Ótimo. aliás, continuando, é uma das perícias que é realizada. Nós realizamos perícias em vivo, em cadáveres e em ossada também. Tá? Então, as lesões corporais, as estimativas de idade e as perícias de identificação em cadáveres e ossada. E assim, hoje, aproveitando a oportunidade, vamos divulgar um pouco aqui o trabalho nosso. Vamos aqui para isso. Que nós temos o nosso programa de cadastro de cadáveres não identificados. Esse programa não é novo, ele já tem mais de 10 anos, desde 2011, aproximadamente foi implantado. Inclusive, ano passado nós fomos em um Congresso Nacional de Criminalística, ganhamos uma premiação de 2º lugar, apresentando o trabalho. E que outra reunião da Cruz Vermelha Internacional em Brasília, ano passado, que eu represento a questão dos desaparecidos aqui da instituição, e tem uma outra colega do DNA que representa na questão do DNA, que eles têm um banco de dados, um banco genético, de perfil genético de desaparecidos também. E o nosso programa aqui vai servir como base, é um dos 3 estados que vai servir como base nacional para se tentar ajustar algumas normas na questão nacional dos desaparecidos. Então, como funciona? A família vai até nós fazer uma entrevista para saber se aquele cadáver pertence ou não a um familiar. Então, nós atendemos, temos uma fichinha, já temos o levantamento desse cadáver, porque o cadáver, quando dá entrada, ele passa por vários setores, né? E um deles é o nosso, que é para fazer o levantamento todo. Então, é feita fotografia, levantamento dentário, e o corpo todo, cicatriz, sinal, tudo que possa, veste, tudo, estatura, tudo. O odonto legal. O odonto legal faz isso. Não seria da área médico legal? Não, o médico ele faz a necrópsia, ele dá causa-morte. Uhum. A função do médico é causa-morte. Mas então, identificação é a odontologia. Mesmo no corpo geral, não corpo limitado geral. Não, à arcada dentária a ou odontologia. crânio facial. Compete ao odontologista, ao perito odontologista. Okay. Muito e bem. ele faz todo esse levantamento. Então, nós vamos fazer a comparação, porque nós temos que ter o dado ante-mortem e o post-mortem para fazer a comparação. Então, por isso que a gente diz assim, é importante manter a documentação dos profissionais? Sim, porque no momento desse, uma família pode me dizer, olha, ele acabou de fazer o tratamento com o doutor, a doutora fulana de tal. Então, eu posso solicitar essa documentação, essa ficha odontológica. Olhem a importância disso. De um prontuário, né? De um prontuário, né? Um prontuário Bem atualizado. E eu vou comparar. Aqui eu tenho uma restauração, aqui eu tenho isso, eu tenho uma prótese, eu tenho isso, e vou comparar até radiografia. Isso. Que nós temos o aparelho de radiografia. Extrações que foram feitas. Extrações, né? Toda a anotação todos dentária. Os dados que todos tiverem. Os dados possíveis. E aí, a partir daí, nós vamos, então, confirmar
É feito inicialmente um reconhecimento, o reconhecimento é empírico, é a pessoa dizer assim, olha, ele é alto, baixo, ele é gordo, magro, tem cabelo preto, cabelo loiro, olhos assim, tem uma tatuagem, tem isso, e nos fornece uma fotografia também. E outra coisa é a identificação, que nós temos que comparar esses dados para se chegar e dizer, realmente, essa pessoa é essa pessoa que você está procurando, é o cadáver que eu tenho aqui. Quando eu tenho alguns cadáveres lá, que faz parte do programa sem identificação, a gente aguarda 48 horas, é feito o levantamento, porque às vezes acontece um acidente de trânsito, a família não tem conhecimento, o corpo vai para lá, às vezes vai para o Hospital Metropolitano, veio a falecer, vai para lá sem documento nenhum. E a família não sabe, às vezes ela vai saber 24 horas, 48 horas depois. Então a gente aguarda esse familiar. Não chegou, entra a odontologia em ação. Então vai ser feito todo esse levantamento cadavérico e fica aguardando. Nós contamos lá também com o trabalho da DIDEM, que é o Instituto de Identificação, Impressão Digital. É da Polícia Civil, mas nós temos alguns papiloscopistas nos ajudando. Então, ajudando o IMOL, né, como um todo. Então, nós vamos atrás dessa ficha. É um trabalho multiprofissional. Multiprofissional. Aí vamos atrás dessa fichinha. Tem um nome, o pai e a mãe, tem um suposto endereço. Conseguimos também assistente social junto à direção e uma viatura. Então, eu pego o endereço, solicito imediatamente o assistente social, vai no local para tentar localizar esse familiar. Então, esse programa vem dando certo porque nós conseguimos reduzir o número de sepultamentos pela instituição. Por quê? O cadáver que está lá não identificado, ele após 30 dias ele pode ser sepultado. Aí é o Estado que tem que arcar com isso. É o Estado que tem que arcar. Com esses custos. Então, exatamente. Então, com isso, nós reduzimos e muito. E mesmo o sofrimento dessas famílias, Mas assim também, como né? é um dever do Estado, também fazer essa identificação para a sociedade que não tem um poder aquisitivo que possa bancar isso, né? Deixa eu te dizer, nós estamos entrando no terço final aqui do nosso episódio e eu vou deixar as meninas à vontade para te fazer uma pergunta, mas eu vou te fazer a minha última pergunta também para a gente direcionar para o fim desse episódio, que está sendo muito legal, estou aprendendo muito também. Aqui a gente não vem só para fazer média nem nada disso, a gente traz pessoas que possam somar com a nossa profissão e você é uma delas. Mas uma pergunta que eu vou te fazer que vai te deixar um pouco de saia justa, mas vale a pena. Qual foi um caso que tu te lembras que tenha sido mais assim... complexo. Mais complexo na tua vida profissional do IMOL atual? Tá. Na verdade, foram 2 casos mais recentes. O massacre de Altamira do presídio, que foi em 2019, e o outro ano passado do naufrágio do Marajó. Caramba. O massacre, porque assim, esses são desastres em massa, né? Sim. São várias pessoas, tal. Envolvimento de várias famílias. Várias famílias. O de Altamira foram 58 corpos. E nós fomos, inicialmente, foi um colega para saber da situação para Altamira, e depois fui eu e mais outro colega. Então, foram 3 odontologistas trabalhando na identificação desses 58 corpos. Então, eram corpos muitos carbonizados, muitos mutilados, entendeu? Sem os braços, sem as mãos, sem a cabeça, e que você tinha que ali identificar montando. É o que eu digo, para nós, é um trabalho macabro. Não, é uma satisfação pessoal você prestar um tipo de trabalho para a sociedade, porque você vai devolver. Exatamente. Na verdade, essa identidade você vai devolver esse ente à família. E nem todo mundo tem esse preparo, isso é verdade. Com certeza. Mesmo em condições adversas. Mesmo em condições adversas. Então, você esquece de comer, você esquece de ir no banheiro, você esquece de você, entendeu? Naquele momento, você quer resolver aquele problema. Então, foi um trabalho, assim, árduo, realmente. Nós fomos até Altamira, mas conseguimos. A equipe toda, é o que você acabou de falar, ninguém trabalha só. Lá nós temos a equipe da odontologia, a equipe da medicina, nós temos os auxiliares técnicos, auxiliares de necrópsia, todos trabalhando, os motoristas.
Então, o motorista, não, em determinadas situações, eles são fundamentais no trabalho. Então, qualquer pessoa, hoje temos estagiários de odontologia que nos ajudam no programa dos cadáveres não identificados. E, assim, é um trabalho árduo, mas que é compensatório no final. E outro foi do massacre, do naufrágio do Marajó, que foram 23 pessoas. Inclusive, a última foi uma criança, né? Que apareceu muito tempo depois. Corpo em decomposição. Exatamente, parte do corpo, né? E, assim, as famílias desesperadas, então, o que a gente vê? No momento de desespero, o perito ele tem que ter um preparo muito grande. Por isso que eu digo, não é uma área em que você, eu fiz a especialidade, eu vou poder trabalhar. Não. Você só ingressa mediante concurso e curso preparatório para perito. Porque chegaram alguns familiares e foram ver a fotografia e fizeram o reconhecimento de parentes que não eram. E se você se deixar levar pelaquela situação, você vai dar a identidade à pessoa errada. Então, o perito ele tem que ter um impacto social muito grande. Com certeza, um problema na justiça seríssimo. Ainda mais numa situação em massa dessas. Então, o perito tem que ter muita cautela na hora do trabalho, muita responsabilidade. Então, quando ocorre isso, a equipe toda de odontologia é acionada, todos os colegas foram trabalhar, a gente trabalha em equipe. Não é apenas o plantonista, todos. Porque até a gente... Uma das nossas gratificações é tempo integral, você tem que estar disponível 24 horas. Entendeu? A hora que você for acionado, você tem que estar pronto para ajudar, para trabalhar. Então, a nossa equipe é muito unida, e é uma equipe que trabalha rápido, porque nós já temos experiência. Uhum. Então, todos ali que estão já têm mais de 30 anos de trabalho. Então, ninguém precisa direcionar isso, todos já sabem o que fazer e como proceder. Também. Então, foram 2 casos assim, mas que nós conseguimos a identificação de todos. Que bom. Mesmo uma equipe treinada, Betânia, ainda é uma equipe deficiente no sentido do número quantitativo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa, a gente está vendo aqui um trabalho bastante complexo e importante para a sociedade, mas que deveria ser melhor valorizada, né? Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Até um apelo ao governo, nossos gestores, sobre a importância dessa perícia que é feita e muitas das vezes não é divulgado esse trabalho, né? A sociedade não só, por exemplo, muitas dúvidas nós também tínhamos aqui sobre a importância do odontologista para a sociedade nessas questões, né? E que, pelo que a gente pode ver, é um número muito pequeno. Exatamente. Então, assim, notícia boa. Acaba sobrecarregando, né? Como você mesma falou, já são pessoas que já têm mais de 30 anos, mas é uma equipe que tem que ser renovada. Com certeza. Você tem que passar essa sua experiência, esses conhecimentos para uma nova equipe. Com certeza. Notícia boa. Teremos concurso esse ano. Que bom. Tá? E teremos aproximadamente mais de 10 vagas só para regional. Belém, eu acredito que 9 vagas, mas no total com as regionais, umas 15 vagas, mais ou menos, Marcelo, concurso esse ano. E como você falou, realmente, essa é uma área que é pouco lembrada. Isso. Ela só é lembrada nessas tragédias, infelizmente. Eu lembro bem, quando tinha os congressos, que eu participava muito apresentando os trabalhos, eu lembro o último congresso quem fez foi a BO em 2019, que foi a nossa equipe, que isso fique também registrado, porque a gente precisa ter de volta isso, né? Com certeza, é uma oportunidade, né, de mostrar. Exatamente. E eu encontrava a doutora Clélia, de paciente com necessidade especial, ela olhava para mim e dizia assim, minha filha, estamos nós aqui outra vez na nossa luta silenciosa, mas um dia seremos ouvidos. Eu digo, com certeza. Chegou o dia. Exatamente. Aí ela dizia assim, não recue, continue, não desista. Eu digo, não, é uma área que eu gosto. Ela disse, vamos. Quando a gente já se encontrava de novo apresentando o trabalho, que coincidia de ser às vezes no mesmo dia, ela dizia,
estamos nós aqui de novo, eu digo, e nos próximos também. Mas então ela vai ver, eu vou passar isso para ela também, que ela faz parte do meu grupo de academia paraense de odontologia, e vou mostrar isso para ela também, que está aqui a voz que vocês tanto queriam, está sendo ouvida, está sendo vista, tudo que vocês gostariam que acontecesse. Carla, por favor. Eu vou fazer as minhas considerações finais, né? E eu estou muito feliz de ver a Bethânia, né, de retornar essa proximidade que nós tivemos anteriormente e ver o quanto você brilha os olhos por um trabalho que já está há tantos anos e de muito equilíbrio emocional em se tratar de situações difíceis, adversas, né, e que tem que ter, inclusive, um nível de espiritualidade muito forte, né, para poder saber e passar por tudo isso. E, assim, muito feliz mesmo de hoje poder mostrar, através desse trabalho do Conselho Regional, a Bethânia demonstrar todo esse contexto do histórico que ela passou, do histórico da Polícia Científica, agora o IMOL, que nós ficamos muito felizes também em ver o quanto a nossa profissão está sendo agregada e de suma importância, né, nesse tipo de trabalho. E só agradecer, Bethânia, só agradecer de te ver muito feliz e realizando um trabalho maravilhoso lá, né? E obrigada pela oportunidade de aprender tanto hoje aqui. Eu espero que os colegas também aprendam bastante. Penélope, suas considerações finais. Só agradecer também, né, a sua participação aqui no Odontocast, pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado do Pará, muito feliz e satisfeita de poder aprender, como eu falei ainda há pouco, informações que até nós não tínhamos. Por quê? Porque é uma área que é pouco conhecida, né, que os colegas pouco até buscam. Por quê? Porque não tem aquela publicidade, não tem aquele glamour, né? É mais aquele serviço, aquela satisfação de você estar prestando um serviço que é extremamente gratificante. Então eu fico muito feliz em poder informar, em poder divulgar para que ganhe realmente a valorização que merece. Parabéns pelo seu trabalho, né? Eu fico muito feliz e espero que o governo do estado realmente invista, fomente realmente, para que aumente esse número que a gente precisa, porque o nosso estado realmente é gigantesco. Bethânia, suas considerações finais. Antes disso, eu quero agradecer a tua participação. Tu vires aqui junto conosco orientar a sociedade de modo geral. Te dizer que essa canequinha aqui é tua, né? Com a logomarca do Odontocast. Aqui vai um exemplar do Código de Ética Odontológico. A revista Sorrisos Brasileiros, também do CFO. São mimos que a gente tá presenteando os nossos entrevistados. Te dizer que eu realmente estou muito satisfeito com esse episódio do Odontocast, porque foi muito elucidador de coisas que eu, pelo menos, também não sabia desses pormenores, mas eu gostaria que tu fizesses duas situações nas tuas considerações finais. Falasse um pouquinho sobre o momento atual do nosso conselho para uma cirurgiã dentista, como ela enxerga esse conselho atual, e fizesse uma solicitação àquela câmera para que possam assistir esse episódio falando da odontologia legal, do IMOL, da perícia criminal, que é o assunto que nós estamos abordando. Essas duas coisas. Fala isso aí para que a gente possa encerrar esse episódio, tá bom? Tá. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite mais uma vez por poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Dizer que eu estou muito satisfeita com a atuação do Conselho, porque realmente ele está chegando ao profissional. Antes havia um pouco de distância, né? O Conselho era um órgão que todo mundo tinha medo, tinha o respeito, e o profissional mais ou menos aqui embaixo. E hoje não, você vê que o Conselho ele está procurando trazer o dentista para perto, para orientar, que é o principal. A principal função do Conselho é justamente fiscalizar e orientar também. Não adianta só fiscalizar. Ele tem que orientar. O profissional ele não sabe tudo.
Ele não sabe. Mas deixa eu só fazer o seguinte, é fiscalizar a ética profissional em benefício da sociedade e da boa profissão, né? Então, exatamente. Através de orientação. através de orientação. De orientação, exatamente. Quando não há outra saída, aí sim, é através Com certeza. da punição, infelizmente. Com certeza, mas ninguém espera chegar nesse ponto. Com certeza. E a gente vê justamente isso hoje. Então, com essa era digital, hoje, com o que vocês estão fazendo, é de grande valia para nós, entendeu? Usar tudo que se tem de mais moderno na odontologia para aproximar, para você trazer realmente esse cirurgião dentista para perto. Informando a verdade. A verdade, sempre a verdade e a transparência, né? E em relação a esse OdontoCast, eu convido os colegas a assistirem para entender um pouco desse universo da perícia do odontologista, né? Que é uma área um pouco divulgada ainda e que só aparece, infelizmente, nas grandes tragédias. E também dizer que teremos concurso esse ano, provavelmente até o final do ano. E se prepare que contamos com vocês. Legal. Ótimo. Aqui nós vamos ficando em mais um episódio do OdontoCast, agradecendo ao Pedro da Labo Dental pelo patrocínio das canecas, agradecendo a nossa mesa de trabalho, dizer para todos que assistam ao OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Até o próximo episódio.